Estado da Cultura, vamos falar sobre o poder da caneta, que é com certeza a arma que esses dois MCs usam todos os dias, né, para espalhar a sua mensagem. O David, ou sabe, começa aí. Sim, vou começar aqui com a enciclopédia e a minha primeira pergunta é a palavra no rap, o que é que isso significa para ti? Bem, a palavra dentro do rap é a arma principal, porque é através da palavra que tu cativas as pessoas para poderem ouvir a tua mensagem, porque muitas das vezes, independentemente da palavra, também a pessoa que emprega a própria palavra em si também conta muito, porque a palavra só não basta, porque existem boas pessoas a formular, a construir frases, mas quando não têm aquele dom de dar vida à própria palavra, ela própria perde a força. Então, a palavra é a arma fundamental, mas a própria pessoa também que a emprega é extremamente fundamental. Por isso é que, em termos de construção, de conteúdo, de frases, o MC, para além de ser bom construtor de frases, né, utilizando a palavra, tem que ser também um bom narrador para poder e intérprete também, né, para poder dar aquela vivacidade porque a arma principal do rap é a palavra, né? O rap são palavras rimadas por cima do instrumental. Então, se tu não fores muito bom nessa construção e entregares ela para o ouvido que o escuta, não consegues te safar nesse oceano. Nesse oceano de rimas, porque assim posso dizer que é o rap. Claro que a caneta está muito associada também àquilo que é a própria palavra em si. Sim. Do ponto de vista de mensagem, os prós e contras de uma mensagem, até que ponto é que uma mensagem pode ser positiva, negativa, do teu ponto de vista? Olha, a mensagem é positiva ou negativa de acordo ao juízo que o ouvinte fará dela. Por isso é que nós temos diferentes opiniões. A palavra, ou seja, a mensagem não chega aos outros, não atinge as pessoas da melhor forma. Essa teoria que, pronto, eu estou já falando... da mesma forma. Exato. Não chega da mesma forma, não atinge da mesma forma. Nós todos temos filtros psicológicos e infelizmente muita gente é atingido muitas pessoas são atingidas pelas palavras como se fossem balas mágicas. Aquilo falou, o impacto, falou, ouviu e tem logo um impacto. Mas cada um tem a sua forma de ver aquilo. Agora, quando é que uma mensagem é certa, quando é que uma mensagem é errada, depende da perspectiva de quem ouve. Porque eu posso falar, por exemplo, de algo que no ponto de vista consensual é errado, mas tem um grupo de pessoas que acha que aquilo é certo. Quer dizer que isso já não depende só do artista. Quando as palavras saem, já não é responsabilidade do artista. Sim, então as pessoas são responsáveis por aquilo que falam. Agora, a forma como aquilo chegou, embora que também vamos reconhecer que há coisas que no ponto de vista moral e ético são consensuais. Não é? Estamos a falar do amor ao próximo, a amizade, estamos a falar do amor, do romantismo em si também, mas não vamos aqui, né, dizer que essa forma de usar a palavra é a mais aceita, é a única aceita. Existe um rap que informa e entretém e existe aquele rap que só entretém. O que é que isso representa para vocês a nível de papel social versus entretenimento, falando propriamente do rap? Bem, no meu ponto de vista, numa primeira fase, quando eu digo numa primeira fase, estamos a falar do princípio do movimento. O princípio do movimento era o MC tinha apenas a obrigação de utilizar a ferramenta rap para informar e também ajudar pessoas a levantar, né? Porque o rap acaba sempre por ter um papel social dentro da sociedade. Mas com o decorrer do tempo, nós estamos a falar de uma sociedade dinâmica. Ele foi sofrendo ramificações. E hoje em dia essas ramificações fazem com que ele deixe de ser somente informação. Porque é o que nós estávamos aqui a dizer, hoje em dia existem variados tipos de ouvintes e há muita gente também que tem mesmo filtro para isso. Há quem não acha que o rap para ele ouvir tem que ser só informação.
E há quem acha que o rap, a informação não lhe diz nada, tem que ser entretenimento. Então, hoje em dia, acabamos por ter este casamento, a informação e o entretenimento, porque o entretenimento acabou por ganhar o seu espaço num atual contexto, né? Vamos dizer assim. E existe o lado mais conservador que consegue preservar esse lado mais social, de despertar mentes, de lançar músicas educativas para fazer com que a sociedade dê a passos firmes para um crescimento saudável. O termo Wake MC era muito mais enquadrado para o pessoal do entretenimento e raramente era muito mais enquadrado para o pessoal do entretenimento por causa da base do rap, porque a base do rap não era entretenimento. A base do rap era transmitir mensagens e mensagens com conteúdo. Mas atenção, mas também não era taxativamente assim. Não era taxativamente assim, por exemplo. Foi implementado por esse motivo. Tudo bem, não, calma só. Vamos dizer por quê. Porque o Cockla Rock, como sendo o primeiro MC na história do hip hop, era o MC, ou mestre de cerimônia, que animava as festas do DJ Kool Herc. Mano, e animar era mesmo tipo... Não era a palavra, era mesmo ele. Vamos discutir, senta agora dança, agora faz isso, dá aquele toque de funk, não sei o quê. Mas, mano, vamos depois... Quando surgem, mas os Áfricas Bambaatas... Esse princípio foi se solidificando logo nos primeiros passos em que o próprio movimento começou, em que essa própria animação começou. Deixa-me só, mas depois surgiram... Essa animação não perdurou durante muito tempo. Claro, mas depois surgiram, é assim, enciclopédia, é natural que eles olhassem para aquilo como uma ferramenta de luta para expressar as suas indignações, não só por intermédio da palavra cantada ou rimada, mas também pelos grafites que eles faziam. Havia muitas maneiras deles se expressarem. Sim, eles expressavam então, através da dança. Depois, quando começaram a surgir MCs, rappers, grupos como os Public Enemy, né, que pronto, revolucionaram aquilo de uma maneira e ganharam muito apoio, porque na época não tinham como eles não ascenderem e não revolucionarem e não criarem uma tendência para a revolução e a consciência. Porque na época os criadores deste estilo faziam parte de uma comunidade desfavorecida. Em que momento um rapper ou um MC pode ser rotulado como alguém consistente do ponto de vista de escrita? Independentemente do entretenimento e da mensagem, o MC pode ser consistente e mesmo o entretenimento, existe entretenimento com sentido e com inteligência. Por exemplo, eu falei agora, dei o exemplo do Jay-Z. O Jay-Z, mesmo dentro dos mais conservadores do hip-hop, ele tem um certo respeito. Mas não há exemplos nacionais, mano. Exemplos nacionais. Não, exemplos nacionais, por exemplo. nacionais nós também temos. Epá, nós acabamos sempre por ir buscar a América, por ser a base. Claro, nós bebemos sempre mais dela para trazermos para aqui para nós, né? Mas isso é um erro, nós devemos olhar mais para nós. Qual é o exemplo de um rapper nacional que tem mais ou menos está mais ou menos dentro? Olha, por exemplo, vamos falar do Bossa AC. O Bossa AC sempre foi mainstream, sempre esteve no mainstream, tipo, porque nós estamos a falar... o Bossa AC acaba por ser praticamente, fez parte também, foi influência dentro do nosso movimento, então por isso é que eu citei. E ele fazia parte do mainstream, ele não estava na profundeza daquilo que era a verdadeira essência. E alguém que faz entretenimento, mas sempre teve um conteúdo consistente e até hoje ele consegue manter essa mesma linhagem. Mas é muito virado ao entretenimento. Nesse caso, não está apenas no ponto de vista escrito. A consistência já se estende para diversos outros setores, para diversas outras áreas. Do ponto de vista de sonoridade, não é? No ponto de vista de posição. Por exemplo, rappers, eu vou assim dizer, vou classificar os Fat Soldiers, por exemplo. São MCs consistentes, porque eles definem, eles têm um padrão de qualidade para aquilo que são as suas performances em palco, aquilo que são os seus vídeos e a forma como eles decidem fazer as suas rimas. E há outros exemplos também que nós temos de rappers consistentes que definem um tipo de caminho e defendem aquilo até os dias atuais. Não é que eles sejam pessoas limitadas. Nós aqui, muitas vezes, confundimos isso, confundimos a limitação com a consistência. Não, uma pessoa limitada é uma pessoa que não sai da caixa. Que não sai da caixa, nunca, por exemplo, tentou
fazer o seu rap num outro tipo de instrumental, nunca, por exemplo, tentou inovar, ou continua com aquele flow de 94, nunca se preocupou em atualizar as suas rimas, atualizar as linhas, o seu discurso é sempre virado para o passado. Temos rappers muito pouco consistentes, mesmo dentro do chamado rap underground. MCs que dizem, sou underground, sou consciente, sou revu, mas não saem da caixa. Por quê? Porque se você vai conversar com eles, até no ato de conversa, você vê que ele está preso na década de 90, está preso no passado. Isso não é consistência, estás a perceber? Isso não é consistência, é limitação. Agora, consistência é a forma como cada um se posiciona, não é? Mas trazendo, não é, para a atualidade aquilo que são as suas aspirações, sem ter que começar a se hospedar em diversos estilos por causa daquilo que faz sucesso, né? Daquilo que bate, não, se isso está a bater eu vou para ali, se isso está a bater eu vou para aqui, se isso está a bater, se amanhã, por exemplo, o reggae estiver a bater, ele vai fazer reggae. Se o Quilapanga começar a bater, ele vai fazer reggae. Pronto, isso não é consistência. Existe uma comparação enorme entre a velha e nova escola. Fala-se muito da pouca escrita dos rappers da nova escola. Qual é a vossa opinião relativamente a isso? Perdeu-se essa qualidade na escrita? Esse problema tem sido muito gritante. É assim, o que acontece com a nova escola é que, infelizmente, ela é catalogada, ou seja, ela é classificada apenas pelos rappers mais mainstreams dessa escola, né? Eles são apenas, as classificações que se fazem em volta da nova escola são apenas ligadas a quê? Se não falam de TRX, falam de Mob. Se não falam de Mob, falam de Young Family. Existem vários artistas, existem vários grupos dentro da nova escola e que estão a fazer coisas enormes. Um dos exemplos foi um dos putos que participou no Ficheiros 1, não é? Carpe Diem. O Carpe Diem é um grande MC. O CFK é um grande MC e o CFK tem uma escrita bela, é um rapaz que tem uma escrita muito, muito forte. E não só, temos Existem muitos também, o Leonardo, o Freeze, tem o Fedilson. Temos os Fat Soldiers em si também são nova escola. Então temos vários outros MCs que têm preocupação em escrever, em trazer coisas inovadoras. Mesmo quando for para contestar, eles expressam a sua forma. Agora, o que é que acontece? Deixa-me só terminar. Por que é que se diz que a velha escola é muito mais profissional e é muito mais consistente e forte do que a velha escola? E também o que faz... nova escola. Do que a nova escola. E o que faz com que muita gente catalogue a nova escola como fraca é o facto de que a velha escola é uma escola que no princípio, mesmo na década de 90 até o princípio de 2000, que foi a década a Golden Era para todo o pessoal da velha escola, não é? Eram artistas que, além da beleza textual, eles preocupavam-se com os outros atrativos. Eram rappers completos. Por quê? Eles escrevem bem, não fazem playback, cantam em beats originais, coisa que não vemos na nova escola. A nova escola pode escrever bem, mas você, para ouvir vais ouvir um rapper da nova escola, num instrumental que está na internet, e nesse instrumental vais ouvir 6, 7 outros rappers. E depois é a própria qualidade sonora, depois é a própria qualidade, depois é a confusão, é os autotunes, que a pessoa já não sabe, nível elevado, já não sabe, tipo, tu não conheces a voz própria. Eu acho confuso ouvir 5 rappers a cantarem no mesmo instrumental da net, estás a perceber? E depois temos a questão também do facto da nova escola não cantarem ao vivo. Os MCs da nova escola têm muitas dificuldades em cantar ao vivo. Não, mas eles não cantam ao vivo porque são muito robotizados. Não. Eles próprios robotizam a cena deles. Ou seja, quando estarem a tocar, eles são muito robotizados. Não se esforçam. Por quê? Porque não atuam, não têm uma rotina de atuações. Nós, naquela época, nós atuávamos, mesmo ganhando pouco ou ganhando quase nada. Não ganhando nada, melhor assim. Algumas pessoas conseguiam ganhar pouco, mas o pouco era o suficiente. É pouco, mas é nosso. Sim, é pouco, mas é nosso. No teu ponto de vista, por que razão na prateleira dos lyricistas nunca aparecem os rappers ou MCs mais voltados para a questão de entretenimento? Talvez porque dentro do entretenimento existem poucos lyricistas, porque
independentemente de ser rapper da profundeza que é o underground e ser do entretenimento, dentro do movimento conta uma coisa, ser bom. Seja lá o que tu fazes, quando tu és bom, és bom. E se tu não consegues estar entre os bons é porque tu não és bom. Porque não interessa o que tu fazes. Nós, principalmente, tu sabes, quando andamos no cenário de ruas a fazer freestyle, tinha muitos com rótulos, uns que se assumiam extremamente underground e outros que assumiam-se extremamente comerciais. E tinham muitos comerciais que pegavam num leque todo de undergrounds e conseguiam amarrar, mas hoje em dia... Amarrar mesmo. Não, é verdade, amarravam mesmo que o people olhava, mas hoje em dia não é visível. Sim, então não estão aí não por serem rappers de entretenimento, não estão por não possuírem os requisitos para figurarem nesse patamar. Hoje em dia existem muitos músicos que eram rappers e passaram a fazer outros estilos e deram-se bem, né? Tanto no samba como no kuduro. Mas Tulsa, por exemplo. Exatamente. Mas Bruno M, por exemplo, Rei Panda. Mas raramente temos um artista que sai de outro estilo para o rap e consegue fazer alguma coisa. Por quê? Por que que isso acontece? O próprio estilo rap em si tem uma base estrutural muito forte, que a partir do momento que tu entras dentro desse movimento e aprendes os conceitos, não só conceitos musicais, mas também conceitos que tu levas para a tua vida, e tu te tornas uma pessoa grande e capacitada para fazer muita coisa. O poder da escrita, o poder da palavra trazem ao jogo aqueles que são considerados os God MCs. Em Angola, quem são, mano? Em Angola temos o Cleva, tem o Raf, tem o Bob, tem o Keita Mayanda, o homem que tem um dos melhores álbuns na minha ótica até hoje. Aquilo é um livro falado. Para quem não consumiu, até aproveito de fazer publicidade, é mesmo good. O homem, o artista, o nome do álbum. Temos sim. Voltamos ao mesmo problema porque até o próprio Enciclopédia não citou ninguém voltado para o entretenimento dentro do rap. Certo. Mas é verdade. Mas porque não há ninguém voltado para o entretenimento dentro do rap que tem a capacidade de entrar na prateleira dos God MCs do rap angolano. Assim, antes de nós falarmos de definirmos isso, temos que saber o que é que significa God MC. Tá. Daquilo que eu conheço do termo, God MC, são chamados God MCs, aqueles rappers que definiram tendências de escrita, tendências de dropping, que foram seguidos por gerações, que foi seguida por gerações. Tanto que nos Estados Unidos, nem muitos são considerados God MCs ou God rappers, por mais bons que sejam. Quem são os God MCs nos Estados Unidos? O Rakim. O LL Cool J é um God MC, porque o LL Cool J definiu, o LL Cool J é que criou, é que trouxe a tendência do rap love, que depois foi abraçada por vários MCs. Então, cá em Angola, não é? Nós temos que olhar para isso. E quem são os rappers cá em Angola que criaram essas tendências? Olha, rappers cá em Angola que definiram essas tendências, muitos deles foram esses que o Enciclopédia citou, não é? Mas eu acho, honestamente, essa é a minha opinião, que os SSP também podem entrar na lista de God Rappers. Também. Porque os SSP é que trouxeram, é que definiram, é que abriram o caminho para aquilo que é a curtição, para aquilo que é o entretenimento dentro do hip-hop, que foi seguido por várias outras gerações de rappers que existiram. Então, nesse caso, eu enquadro também os SSP. E os SSP, como nós sabemos, não fazem parte da classe underground ou conhecida. O Keita Mayanda definiu forma de escrita. E, honestamente, se formos a falar da minha escola, eu sou a escola Keita Mayanda. Minha poesia é Keita Mayanda. Mas temos muitos outros rappers, por exemplo, que nesse momento existem. Temos o Templo de Chiento, temos também o Templo de Chiento é horrorcore, né? Exato, temos a Spectromania, temos a Horrortrópole. Estou a falar de rappers. E esse horrorcore, quem trouxe aqui, quem criou, quem veio aqui com esta tendência
foram O movimento horrorcore. o movimento horrorcore aliado, que e a maior cabeça era o Haftag. Então, a lógica nisso. E também vamos enquadrar aqui os filhos da Ala Este, porque os filhos da Ala Este podem ser considerados sim rap gods, porque são as pessoas que trouxeram os primeiros aqui a trabalharem naquilo que é o rap revolucionário, o rap político, né? O rap de intervenção social, que tiveram a primeira coragem de chocar e depois, coisa que depois todos seguiram. Né? Vamos a falar de MC Capas e Pobre Sem Culpa. Pobre Sem Culpa, todos esses depois seguiram. Então, são rap gods.